A vida se resume a escolhas: ir pelo caminho mais fácil ou pelo mais desafiador? Aceitar aquela oportunidade inesperada ou deixá-la passar? Vencer ou ser vencido? Em um único instante, somos capazes de alterar nossa realidade, pois somos os protagonistas da nossa vida. Você já parou para pensar que para alcançar uma vitória é preciso ter muita determinação? A determinação é exercida assim que acordamos, diariamente, porque é nesse momento que decidimos como será o nosso dia. Ele será caótico, entediante, calmo ou alegre? De um jeito ou de outro, nós podemos escolher como vamos reagir aos problemas e às situações. Tudo depende da determinação que temos para encarar nossa rotina. Ichinen. É assim que o budismo de Nichiren Daishonin se refere ao conceito de determinação. Ichi significa um, e Nen é a união de dois ideogramas japoneses que simbolizam o agora e o coração. Ou seja, Ichinen é o mesmo que coração no momento atual. O coração é fortalecido quando recitamos Nam-myoho Renge-kyo diante do Gohonzon, mas oração nenhuma é concretizada sem ação. Nós precisamos determinar, orar e agir. Só assim provocaremos uma mudança. Um estado de vida elevado influencia nossas escolhas, influencia a maneira como encaramos as dificuldades no dia a dia e como alcançamos nossos objetivos. É com uma forte determinação no presente que colhemos bons resultados no futuro. Assim, renovamos a determinação todos os dias, mesmo em meio às adversidades, porque não avançar é o mesmo que retroceder. Foi com essa forte determinação que Daisaku Ikeda expandiu o budismo Nichiren por todo o mundo. Uma única flecha lançada por um excelente arqueiro atingirá infalivelmente o alvo. Similarmente, uma oração forte e sincera oferecida com resoluto Ichinen moverá todo o universo. Quando nos desafiamos na recitação do Nam-myoho Renge-kyo com uma forte determinação, percebemos que aquilo que parecia ser um grande obstáculo, na verdade não era tão grande assim. Quando exercitamos nosso Ichinen, somos capazes de nos desenvolver na direção que decidimos. Ao longo das nossas jornadas, travamos uma batalha contra a dúvida e a insegurança. Então, por que não começar o dia determinando nossa vitória? Pense na relação entre um objeto e sua sombra. Sem o objeto não pode haver sombra. Além disso, para endireitar uma sombra é necessário mudar o objeto. Da mesma maneira, sem vida não existe ambiente. E para alterar o ambiente é necessário mudar a própria vida, pois a vida e o ambiente possuem uma unicidade entre si. Você certamente já se divertiu ao lado de um amigo que anima qualquer festa, ou já se sentiu esgotado ao sair com uma pessoa que puxa o clima para baixo, não é mesmo? Com a prática budista, aprendemos que isso acontece porque somos influenciados pela energia do ambiente. Entretanto, quando nos encontramos em um estado de vida elevado, criamos uma espécie de filtro capaz de absorver os aspectos positivos desse lugar. Por outro lado, se estamos em um estado de vida mais baixo, vamos captar as características negativas. Ou seja, temos a oportunidade de desfrutar de um lar harmonioso e de um bom local de trabalho, ou de vivermos em um espaço permeado pelo ódio e pela discórdia, pois tanto a felicidade quanto o sofrimento estão contidos em nossa vida. Eishofune. É assim que o budismo de Nichiren Daishonin expõe o conceito de unicidade da vida e seu ambiente. Em japonês, Eisho é a combinação de E-Ho e Sho-Ho. O primeiro se refere ao objeto que sustenta e possibilita a expressão da vida, isto é, o ambiente, enquanto o segundo ao sujeito dotado de vida, ou seja, os seres humanos. Fune, por sua vez, significa dois fenômenos independentes, mas inseparáveis. Assim, Eishofune significa que a pessoa e o ambiente são fenômenos independentes, porém, estão interligados e um não existe sem o outro.
Todas as pessoas são capazes de desenvolver um estado de vida inabalável, independentemente dos obstáculos que estejam enfrentando. Alguém que se levanta firmemente na prática do Nam-myoho Renge-kyo, agindo com sabedoria e forte energia vital, é capaz de mudar o ambiente onde vive, seja ele qual for. Geralmente, as pessoas buscam a solução para seus problemas fora de si mesmas, com a justificativa de que a felicidade se encontra em algo ou alguém. Mas não devemos nos esquecer que possuímos o grande potencial de transformar o ambiente em que nos encontramos. A mudança para a qual nos incumbimos dia após dia, a nossa revolução humana, é a estrada real que dará origem a uma reforma em nossas famílias, no local onde vivemos e na nossa sociedade. Uma revolução interior é a mais fundamental e, ao mesmo tempo, a revolução suprema para causar a mudança em tudo. Doar é uma ação que está presente no nosso dia a dia. Está no olhar sincero para a pessoa que está à sua frente e no sorriso gentil para alguém que acabou de conhecer. Está também na dedicação a uma causa ou a uma pessoa. Mas o que motiva alguém a fazer uma doação? Será que o propósito dessa boa ação faz diferença na vida de quem a recebe? E na de quem oferece? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Normalmente, a doação está relacionada a coisas materiais. O ato de doar também pode ser associado ao esforço e ao tempo que dedicamos para alcançar um objetivo. Entretanto, por mais que pareça nobre, uma doação pode estar carregada de sentimentos egocêntricos e de interesse pessoal. Independentemente da finalidade, o verdadeiro espírito de doação está no sentimento por trás dessa ação. Esse sentimento deve vir do coração e é evidenciado quando estamos em uma condição de vida elevada. Foi dessa forma que Nichiren Daishonin revelou a lei mística do Nam-myoho Renge-kyo. Nam é uma abreviação de Namo, derivada do sânscrito Namas, que significa devotar-se, dedicar-se ou doar-se. Essa expressão não tem o significado literal de dar a própria vida por uma determinada causa, mas em acreditar que é primordial viver de acordo com a filosofia do Sutra do Lótus, o Myoho Renge-kyo. Nam denota o desejo, a convicção e a decisão de direcionar a vida para a felicidade absoluta com base na lei mística que rege todo o universo. A prova disso está no próprio Buda Nichiren Daishonin, que não esperava nada em troca quando devotou sua vida ao Sutra do Lótus no século XIII, no Japão. Ele contou com o apoio de seus fiéis discípulos na propagação do budismo, pois compartilhavam os mesmos ideais. Nichiren Daishonin nos ensina que uma doação pode resultar em algo ruim ou bom, vai depender do propósito para o qual é oferecida. A Soka Gakkai tem como propósito edificar a paz da humanidade e levar a felicidade a todas as pessoas. Por meio da recitação diária do Nam-myoho Renge-kyo, elevamos nossa condição de vida e despertamos para a verdadeira felicidade que há dentro de nós. Dessa forma, cultivamos um sincero sentimento de nos devotar e fazer despertar essa mesma felicidade em outras pessoas. O espírito de devoção em realizar a doação eleva o estado de vida e proporciona imensuráveis benefícios, e isso, por sua vez, aprofunda a convicção na prática budista. Essa é a fórmula do budismo que coloca as pessoas na órbita da felicidade. Hoje, milhões de pessoas recitam Nam-myoho Renge-kyo, revelado por Nichiren Daishonin, e comprovam o espírito de doação desta prática em suas próprias vidas. Que tal experimentarmos esses benefícios a partir de agora? A juventude é a fase de preparação para a vida adulta. É o período em que temos a oportunidade de aprender com os erros e, assim, nos fortalecermos. De certa forma, o futuro é construído pelas mãos dos jovens. Então, que tipo de juventude seria capaz de transformar a realidade de toda uma nação? Você já reparou que as grandes árvores levam anos para crescer?
Isso acontece porque elas precisam aprofundar suas raízes no solo. Nesse período, quanto mais dificuldades elas enfrentam, mais fortes se tornam no futuro. Nossa vida também é assim, pois é na juventude que criamos a base para um futuro próspero. O conceito de juventude Soka está alinhado com essa resiliência. Soka, em japonês, significa criação de valor. Ou seja, o esforço para a criação de pessoas valorosas é fundamental para a construção de uma sociedade com ampla visão de mundo e uma profunda compreensão da vida. Ser jovem é ter esperança no coração, pensamento positivo, espírito de desafio, coragem e determinação. Também é lutar por seus objetivos, se dedicar, fazer boas amizades, jamais desistir, estudar, cuidar da saúde e zelar pela família. Um jovem de valor é aquele que se recusa a ser um espectador e busca constantemente ser o protagonista da sua realidade. O budismo de Nichiren Daishonin unifica a juventude Soka no mesmo propósito: a construção de uma grande rede de paz em que todos são capazes de propagar valores positivos para os demais. O segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, sempre confiou em seus sucessores. Ele dizia: "O apaixonado entusiasmo é a força dos jovens." Como um sábio veterano, Josei Toda respeitou e tratou os mais novos como indivíduos únicos. E foi assim que encontrou no jovem Daisaku Ikeda o infinito potencial de conduzir as pessoas à felicidade. Juntos, eles estabeleceram um marco na relação de mestre e discípulo. Dessa história real, extraímos que é possível estimular o entusiasmo da juventude e fazer com que a compaixão pelos outros brilhe arduamente. Ao longo dos anos, a Soka Gakkai vem inspirando o desenvolvimento dos jovens com um sentimento límpido e sincero, colocando-os como ponto central na luta pelo Kosen-Rufu, ou seja, a paz mundial. Juventude é outro nome para desafio. Nos esforços tenazes para continuar avançando sem ser vencido por qualquer obstáculo, reluz o brilho da vitória. Enquanto esse espírito jovial permanecer vibrante dentro de nós, não haverá limites para o desenvolvimento da sociedade. Em qualquer campo do conhecimento, existem pessoas que contribuem para a evolução de outras. Um mestre que auxilia seus discípulos. Essa relação não é um sinônimo de autoridade e nem de hierarquia. É um elo espiritual puro e espontâneo que possibilita o desenvolvimento pessoal e dá continuidade a um grande legado. Por isso, se um discípulo de um ferreiro é um ferreiro e o discípulo de um filósofo é um filósofo, o discípulo de um Buda, com certeza, é um Buda. Durante a jornada da vida, pode haver momentos em que nos sentimos perdidos e não enxergamos uma solução. Nessa situação, que diferença faz ter um mestre para nos ajudar a encontrar o caminho correto? Platão, cuja vida foi dedicada para alcançar os ideais do seu mestre Sócrates, concretizou suas propostas no campo das letras, da educação e da política, e constatou que um ideal grandioso só pode ser alcançado se for compartilhado com um discípulo. Na prática budista, essa relação é ainda mais forte. Na verdade, é inseparável. Shitei Funi, a unicidade de mestre e discípulo. Shi significa mestre, Tei, discípulo, e Funi, inseparabilidade ou unicidade. Esse conceito explica que não há distinção entre mestre e discípulo, embora cada um tenha sua personalidade. No budismo, entende-se por mestre aquele que é iluminado pela lei mística do Nam-myoho Renge-kyo, enquanto o discípulo é quem busca a iluminação. A unicidade entre os dois acontece quando compartilham o mesmo propósito de conduzir todas as pessoas à elevada condição de felicidade. Sem a relação mestre-discípulo, qualquer coisa que realizamos terminará com o fim da nossa existência. Não passará de uma breve história de alguém buscando satisfação pessoal. O caminho de mestre-discípulo constitui a genuína essência do budismo Nichiren. A história da Soka Gakkai comprova esse fato. A nobre relação de mestre e discípulo compartilhada por Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda
e Daisaku Ikeda abriu o grandioso caminho do Kosei Rufu no mundo todo e transcendeu o tempo e a distância. Hoje, os discípulos de Daisaku Ikeda seguem o mesmo caminho e atuam cada qual em sua realidade para expandir o humanismo Soka e levar os ideais de justiça, felicidade e paz para toda a humanidade. No momento crítico ou de indecisão, os ensinamentos do mestre ajudam o discípulo a avançar rumo à iluminação. Na beleza do laço de mestre e discípulo, existe o esplendor da vitória como ser humano. Com a unicidade de mestre e discípulo, podemos alcançar a revolução humana. Com a unicidade de mestre e discípulo, conseguimos realizar o Kosei Rufu. Com a unicidade de mestre e discípulo, podemos avançar eternamente pelo grandioso caminho da paz e da justiça. A oração existe desde os tempos remotos e deriva-se da busca por proteção, sabedoria ou outros benefícios. Ela se apresenta de várias formas, com ideais e objetos de devoção diferentes. Tem pessoas que veneram o sol, enquanto outras acreditam no fogo ou numa imagem. Ao pesquisarmos sobre a oração, encontramos a seguinte definição: é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Mas qual é o poder da oração de acordo com a visão do budismo? Diferentemente da definição do dicionário, no budismo de Nichiren Daishonin, a oração é um juramento em que decidimos vencer sem falta. É uma oportunidade para elevarmos nosso estado de vida e atingirmos a iluminação. Podemos dizer que a alegria, a coragem e outros benefícios são alcançados a partir da nossa energia vital. E a fonte dessa ilimitada energia é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Esse mantra é a essência das leis do universo, das filosofias do mundo e de tudo o que existe. É uma fonte de esperança inesgotável. É uma expressão da nossa admiração pelas forças da natureza, que surge a partir da correspondência entre o indivíduo e o universo. Nam deriva-se do sânscrito namas e significa devotar a própria vida. Myoho é a lei mística, a realidade imutável e essencial de todos os fenômenos. Renge significa flor de lótus, elemento que simboliza a simultaneidade de causa e efeito, pois germina a flor e a semente ao mesmo tempo. E Kyo significa sutra, ou ensinamento do Buda, que se propaga pelo passado, presente e futuro. Nam-myoho Renge-kyo é o som do grandioso ritmo do universo, a fonte de toda atividade universal e também o coração e a essência da vida. Assim como existem as leis da física, como as que definem a eletricidade, o budismo, na pessoa de Nichiren Daishonin, investigou a lei da vida e do universo e revelou o Nam-myoho Renge-kyo, a suprema lei mística. Podemos comparar essa lei com as engrenagens de uma máquina. Quando uma pequena engrenagem encaixa os seus dentes em uma engrenagem maior, consegue se movimentar com uma força extraordinária, o que não faria por si própria. Da mesma forma, quando fundimos o microcosmo da nossa vida ao universo, manifestamos uma força ilimitada, capaz de superar quaisquer dificuldades. O poder da oração se resume a desejar algo de todo o coração. O mais importante é o nosso sentimento enquanto oramos. No momento em que recitamos Nam-myoho Renge-kyo, a escuridão da nossa vida instantaneamente se dissipa. Neste mesmo instante, nas profundezas de nosso ser, nossas orações são respondidas. E nesse momento, a luz brilha. Na história da humanidade, o levantar dos jovens fez uma enorme diferença em revoluções sociais, políticas, culturais e religiosas. Isso porque, no vigor da juventude, encontra-se o potencial para transformar toda uma era. No movimento que busca a felicidade das pessoas, esse fator não só é importante como essencial. No budismo,
chamamos isso de força e paixão dos jovens. Na infância, imaginamos como seremos na vida adulta. E quando crescemos, esses sonhos nos mantêm determinados e nos desafiam a ir além e realizar feitos extraordinários. Tudo é resultado da força e da paixão que brilham no coração dos jovens que se arriscam, lutam e vencem. Na Soka Gakkai, a força e a paixão dos jovens sempre foram cultivadas pelos presidentes Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda e Daisaku Ikeda. Eles acreditavam que a paixão faz parte do comportamento de um jovem Buda, uma condição fundamental para tocar o coração das pessoas e conduzi-las à felicidade. Quanto à força, ela surge quando fazemos da recitação do Nam-myoho Renge-kyo a base fundamental da nossa vida. Uma pessoa forte não recua e não teme a nada. A força e a paixão são características de jovens autênticos, que se colocam como discípulos diretos do mestre. Têm o desejo de transformar o mundo e tomam para si a responsabilidade pelo Kosen Rufu. Kosen significa declarar amplamente, e Rufu é o mesmo que fluir livremente. Em resumo, propagar o budismo para conduzir as pessoas à felicidade é o objetivo final da força e da paixão dos jovens. A energia contagiante do Nam-myoho Renge-kyo é capaz de influenciar o ambiente e mudar a realidade, deixando todos felizes e inspirados. Essa energia também faz com que o jovem se levante sozinho, com a disposição de lutar no presente para obter a vitória no futuro. Daisaku Ikeda comprovou a força e a paixão dos jovens com a própria vida. Na juventude, sentia decepção e tristeza por não conseguir transmitir o que desejava. Por mais que eu me esforçasse para falar, apesar de tudo, não me entregava. Orava mais, estudava mais e me esforçava mais para que o diálogo frutificasse. Na próxima, haverei de vencer. Quanto mais difíceis ou árduas forem as circunstâncias, mais devemos desafiar e recitar Nam-myoho Renge-kyo para transformar essa condição. Força e paixão é uma diretriz fundamental para a realização do Kosen Rufu. O que constrói a nova era é a força e a paixão dos jovens. Missão. Ao ouvirmos essa palavra, é comum lembrarmos de filmes, seriados ou desenhos animados, nos quais o personagem principal tem uma missão. Normalmente, trata-se de um compromisso, uma obrigação ou um dever incumbido por alguém e que está dentro de um contexto específico. No caso de super-heróis, pode ser derrotar um vilão ou até mesmo salvar o país. No budismo de Nichiren Daishonin, entretanto, aprendemos que cada um de nós nasce com uma missão. Então, qual é a sua? E como você pode cumpri-la? Saber que cada um de nós possui uma missão já nos dá uma nova perspectiva sobre como viver uma vida repleta de felicidade. Ao propagar seus ensinamentos, Shakyamuni concluiu que a felicidade de todas as pessoas seria uma realização de indivíduos que nasceram com essa missão. Ou seja, a visão budista sobre missão não é uma imposição de alguém, muito menos uma obrigação. Na verdade, é o despertar para a consciência de que eu sou capaz de tornar as pessoas felizes aqui e agora. Em japonês, a palavra missão é representada por dois caracteres: shi, que significa usar, e mei, que equivale à vida. Dessa maneira, shimei tem o significado de usar a própria vida. Portanto, possuir o senso de missão é ter a capacidade de utilizar as circunstâncias da nossa própria vida para inspirar as pessoas ao redor. Tal como os rios, que possuem largura, dimensão, profundidade e importâncias diversas,
cada indivíduo tem uma missão que só ele pode cumprir. Viver de forma alegre, corajosa e com energia, mesmo em circunstâncias negativas, nos faz proporcionar esperança às pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Quando entendemos nossa missão, conseguimos sentir uma enorme força tomar conta do nosso ser. Fé é o que torna isso possível. O budismo de Nichiren Daishonin ensina que todas as pessoas possuem dentro de si uma joia inigualável, a natureza de Buda. E a recitação do Nam-myoho Renge-kyo é que nos desperta para esse precioso tesouro. Com essa joia, podemos cumprir nossa missão e ser protagonista da nossa história. Viver dessa maneira também nos faz perceber que cada desafio é uma oportunidade para provar a eficácia dos ensinamentos do Buda Nichiren Daishonin, aquele que revelou o Nam-myoho Renge-kyo. Acredito que o mais importante no processo de desenvolvimento de um valor humano seja conscientizar-se da missão. Como Bodhisattvas da Terra, temos a grandiosa missão de tornar todas as pessoas felizes e edificar a paz no mundo, denominada Kosen-no. Sinto que o mais supremo caminho para o autoconhecimento é levantar-se com esse senso de missão. E com base nessa consciência, estabelecer o objetivo de vida e se desafiar para as questões do dia a dia, mês a mês. Ao reconhecer sua missão, entusiasmo, paixão e força emanam da profundeza da vida para encarar tudo. As religiões, de forma geral, pregam que só desfrutaremos de plena felicidade após um período de práticas e esforços, como se fosse uma aposentadoria. O budismo ensina que as causas básicas da nossa infelicidade são constituídas pela ira e pela estupidez inerentes à vida humana. Afirma também que cada um de nós possui um poder ilimitado capaz de nos tornar felizes nesse instante e exatamente como somos. Neste vídeo, falaremos sobre o estado de Buda. O Buda Shakyamuni, fundador histórico do budismo, ficou conhecido por sua habilidade de compreender o sofrimento das pessoas. Após anos de estudos, meditação e observação da realidade, Shakyamuni alcançou o domínio da natureza mística da vida e obteve a convicção de que poderia desenvolver de forma ilimitada a condição interior. Assim, as adversidades, obstáculos e perseguições passaram a ser como partículas de pó diante do vento. Podemos dizer que Shakyamuni atingiu a iluminação, ou melhor, o estado de Buda. O termo Buda tem o significado de ser iluminado, ou aquele que despertou. O estado de Buda não se refere a uma condição de vida sobrenatural ou algo atingível apenas após a morte. Pelo contrário, é um estado de vida inerente a todos e que pode se manifestar concretamente no nosso cotidiano. É uma função de suprema benevolência, compaixão e sabedoria. Sua manifestação nos capacita a transcender a personalidade que é dominada ou motivada pelo sofrimento e pelo desejo e nos faz despertar para o nosso potencial ilimitado. Baseando-se no Sutra do Lótus, Nichiren Daishonin tornou acessível a possibilidade de todas as pessoas alcançarem o estado de Buda. O objetivo dele era eliminar o sofrimento do povo japonês da época. Para manifestar o estado de Buda que está em nossa vida, Daishonin estabeleceu a lei fundamental do Nam-myoho Renge-kyo. E é por meio da recitação com forte fé e da dedicação à missão de atuar pela felicidade da humanidade que conseguimos elevar nossa condição de vida mesmo em meio a uma realidade desafiadora. Nossa felicidade não existe separada da felicidade dos demais. No budismo, a base de nossas ações é o sentimento de compaixão, que tem dois aspectos: aliviar o sofrimento e proporcionar bem-estar. Em outras palavras, dissipar os medos e as angústias e transmitir alegria, tranquilidade e esperança.
A sabedoria e compaixão do estado de Buda, que emergem por meio da recitação do Nam-myoho-renge-kyo, enriquecem o nosso ser e trazem felicidade não só para nós, como também aos demais. Além disso, à medida que mais e mais pessoas recitam Nam-myoho-renge-kyo para a felicidade de si e de outros, será possível solidificar uma aliança de pessoas repletas da compaixão do estado de Buda e transformar até mesmo o destino de toda a humanidade. Ao observarmos o mar, é difícil imaginar que um oceano é composto por pequenas gotículas de água. E quando nos deitamos numa rede confortável, também esquecemos que ela é formada por linhas de algodão. Hoje, vivemos uma época em que parece ser impossível projetar uma sociedade de paz, constituída por cidadãos que se respeitam e vivem em plena harmonia e felicidade. Contudo, esse é o grande objetivo do budismo de Nichiren Daishonin, que promove a consciência de que a felicidade e a paz de todo mundo se iniciam com a determinação de uma única pessoa. Todos buscam a felicidade e desejam viver em um mundo de paz. Porém, em um lugar de extrema violência e guerras constantes, imaginar a pacificação parece utopia. Mas, se pararmos para pensar, veremos que essa realidade existe desde o início da humanidade e ela é criada pelo próprio ser humano. No século XIII, Nichiren Daishonin observou os diversos problemas da sociedade japonesa e não se contentou. Comprometeu-se então a conduzir todas as pessoas à mais elevada condição de vida, ou seja, alcançar o estado de Buda. Essa prática é a realização do Kosen-rufu. Kosen significa declarar amplamente e pode ser entendido como propagar um ideal ou uma filosofia de forma abrangente. Irufu tem o sentido de fluir como um majestoso rio ou espalhar-se como um enorme tecido, ou seja, difundir-se ou fluir por toda a humanidade. Portanto, Kosen-rufu não é o ponto de chegada, mas o processo em si, o fluxo. É o movimento para conduzir todas as pessoas ao caminho da suprema felicidade com base nos princípios filosóficos de Nichiren Daishonin. Este movimento transcende todas as diferenças, inclusive de religião, nacionalidade e classe social, pois o ensinamento contido no Nam-myoho-renge-kyo não tem nada a ver com aparência ou forma. Ele flui livremente para toda a humanidade, como um rolo de tecido que se desenrola e se espalha abarcando tudo. Iluminar a vida de todas as pessoas e estabelecer uma sociedade pacífica é o grande desejo de quem pratica o budismo de Nichiren Daishonin. Hoje, a Soka Gakkai vive em prol da realização desse movimento. Colocar essa ação em prática, no dia a dia, é a grande alegria dos membros da Soka Gakkai, que contribui para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais humana. Transformar a vida de cada pessoa e inspirá-la a fazer o mesmo. É dessa forma que se torna possível a concretização do grande ideal chamado Kosen-rufu. Nossas atividades em prol do Kosen-rufu, nossos esforços para transmitir a lei mística, constituem um empenho de importância fundamental para revitalizar os seres humanos e estabelecer firmemente o espírito do respeito à dignidade da vida na sociedade. A visão budista sobre gratidão. Gratidão é uma palavra que tem a origem no latim gratus, que significa agradável ou agradecido. Nos últimos tempos, ela também vem sendo muito usada no lugar do obrigado. Fazendo uma busca da palavra no Instagram, o resultado é que ela já foi citada em mais de 50 milhões de publicações. No budismo, ouvimos com frequência sobre a importância de ter espírito de gratidão.
Mas qual é a visão budista sobre gratidão? No dia a dia, é fácil focar no que falta. Mas e se por um momento mudássemos o foco para aquilo que temos? A gratidão é mais do que uma palavra, é uma forma de viver. Gratidão é o reconhecimento sincero pelas coisas boas, pelos pequenos e grandes momentos. É aquele sentimento que ilumina o dia, que nos conecta ao que realmente importa. Gratidão não precisa de motivos grandiosos, mas de um olhar atento. Estudos mostram que a gratidão traz benefícios reais. Melhora a nossa saúde mental, reduz o estresse, fortalece os nossos relacionamentos e até ajuda a dormir melhor. Ser grato é uma prática que transforma não apenas nossos pensamentos, mas também nosso corpo. O budismo aprofunda um pouco mais a visão sobre gratidão. Ikeda Sensei define que gratidão é reconhecer e valorizar a rede da qual fazemos parte. Uma rede constituída por nossos pais, nossa família e amigos, as pessoas que vivem no mesmo ambiente que nós, abrangendo inclusive a sociedade, o mundo e todos os seres vivos. O presidente Ikeda afirma: reconhecendo que a nossa existência no presente momento se deve ao auxílio e ao apoio de muita gente, devemos agora trabalhar em prol das pessoas, manifestando gratidão. Esse ato significa reconhecer e quitar a dívida de gratidão. Saldar dívidas de gratidão é a prova da nossa natureza humana. Uma vida de profunda e genuína gratidão reconhece naturalmente sua dívida de gratidão com todos os seres vivos. Sendo assim, mais do que um sentimento, a gratidão no budismo é fonte de ação. E essa ação, além de retribuir o benefício que os outros geraram para nós, tem o potencial de transformar a sociedade e a nossa própria vida. Ikeda Sensei diz: o desejo de saldar a dívida de gratidão gera o juramento Seigan, a ação, a coragem e a vitória. Aqueles que se devotam a saldar sua dívida de gratidão conseguem aprimorar e evidenciar sua condição de mais elevada possível. A visão budista sobre karma. Você sabia que todas as informações sobre o que acontece em um voo de avião ficam registradas em certo dispositivo? Sua presença é fundamental para entender o que acontece nos momentos críticos de um voo. Da mesma forma, todas as ações de uma pessoa também ficam armazenadas em sua vida, e a manifestação de seus efeitos define o rumo da sua existência. A palavra karma vem do sânscrito karman e significa ação. De modo simplificado, karma é o resultado de nossas ações físicas, verbais e mentais realizadas desde existências passadas. Ele se manifesta em nossa vida no momento oportuno, ou seja, quando as condições necessárias surgem, e pode ser positivo ou negativo, dependendo da natureza das ações que o originaram. Em geral, as expressões karma ou destino são associadas a determinismo e fatalismo e costumam ser usadas para forjar as pessoas a aceitar suas circunstâncias, como se toda a vida de uma pessoa fosse pré-determinada. Porém, se a nossa vida fosse baseada nesse pensamento, jamais conseguiríamos determinar a nossa própria felicidade e muito menos transformar a realidade desafiadora da sociedade. O budismo de Nichiren Daishonin é a filosofia da esperança, que nos assegura que podemos sim transformar qualquer karma ou destino imediatamente na forma como somos. Sua transformação acontece ao mudarmos fundamentalmente nossa mentalidade sobre os problemas que enfrentamos, deixando de encarar as adversidades como sofrimento ou karma negativo
e passando a adotá-los como missão e desafios capazes de nos desenvolver e levar a felicidade às pessoas. Este é um princípio-chave dentro do budismo. A poderosa determinação de converter até o karma adverso em missão pode transformar radicalmente o mundo real. Essa visão é resultado da elevada condição de vida adquirida ao recitarmos o Nam-myoho Renge-kyo e vivermos em prol da felicidade das pessoas. Em outras palavras, o destino e a missão são os dois lados de uma mesma moeda. O destino se torna propriamente a nobre missão específica da pessoa. Por isso, quando vivemos pelo Kosen-rufu, não há absolutamente nenhum destino que não possa ser transformado. Dessa forma, deixamos de ser vítimas do destino e nos tornamos protagonistas da nossa vida, transformando assim o nosso karma. Não importa o que tenha acontecido no passado ou o que está ocorrendo até agora. Podemos fazer uma nova causa no presente. Uma verdadeira causa embasada na lei mística, que é a causa mais forte de todas, e redirecionar o curso atual de nossa vida. Nossa fé nos dá o poder de avançar vitoriosamente em direção a um futuro radiante. Daisaku Ikeda.